Oi, turma, do livro Alânia, Áureo Gonçalves, no capítulo 17, Novos Desafios. Às vésperas da alta hospitalar, fui levado por Lauren para uma conversa com o Dr. Fergus. O gentil médico me explicou que, passada a fase inicial de minha convalescença no mundo espiritual, nova programação me aguardava. Era preciso que eu fosse regularmente inserido nas atividades da cidade a qual nos vinculávamos, de modo que pudesse continuar meu tratamento e me preparar para uma nova reencarnação. Eu ainda precisava de acompanhamento psicológico e já sabia que continuaria minhas sessões com Lauren, embora agora com outra frequência, tendo em vista que não estaria mais em regime de internação. Ademais, ainda me incomodavam os sintomas físicos causados pelo suicídio, como dores muito intensas na garganta e no estômago. Dr. Fergus me explicou novamente que esses sintomas seriam aliviados progressivamente conforme eu conseguisse me adaptar melhor à vida no mundo espiritual e ele me libertasse dos condicionamentos que trazemos da vida terrestre. E eu já estava ciente de que a recuperação completa só seria efetivada com uma nova reencarnação, oportunidade na qual o novo corpo físico poderia absorver as energias tóxicas que eu deliberadamente atraí. O médico-chefe da equipe me parabenizou especialmente por ter aceitado todos os procedimentos terapêuticos sem sinais de resistência ou rebeldia, o que poderia ter sérias consequências. Você surpreendeu a todos nós, Lucas. Esperávamos que após décadas de inconsciência causada pelo delírio materialista, você tivesse muitas dificuldades em aceitar a ideia da imortalidade, da existência do plano espiritual, reencarnação, enfim. E você, aos poucos, mesmo sentindo um natural impacto emocional diante de tantas descobertas, soube se manter confiante no trabalho que estávamos realizando. Feliz pelas congratulações, respondi. Foi impossível não me render às evidências, doutor, e confesso que não consegui angariar forças para qualquer postura rebelde. Sentia-me muito desorientado e fraco nos primeiros momentos, e vocês me ofereceram um rumo e apoio seguros. E é por isso que estamos lhe concedendo alta na data de hoje. Não precisará mais permanecer internado, embora tenha de comparecer regularmente para a continuidade do tratamento psicoterápico. O que eu realmente ainda preciso, e muito. Ainda me sinto triste quando lembro de algumas coisas, especialmente do fato de ter incentivado o suicídio de outras pessoas. Lembre-se de que as pessoas têm responsabilidade individual por seus atos, e você terá a oportunidade de reparar todos os deslizes, assim como todos nós, almas endividadas à procura de paz e equilíbrio. Sim, é o que tem me consolado. Também pretendo rever pessoas importantes e estudar mais. Claro, tudo virá no seu tempo. Dr. Fergus fez uma pausa olhando pela janela da sua sala e continuou. Agora é hora de conhecer melhor nossa cidade espiritual. Quem sabe não se interesse por algum trabalho ou curso disponível? Vou chamar a pessoa que irá lhe auxiliar mais de perto nessa fase que se inicia. Passados alguns minutos, entrou na sala um companheiro inesquecível, Otton. Embora houvesse transcorrido mais de 6 décadas desde o último encontro, notei que ele se mantinha com a aparência jovial e o olhar brilhante de sempre. Ao chegar, veio me abraçar emocionado. Querido Lucas, esperei muito por esse momento de despertar. Obrigado, Otton. Como teria sido diferente o meu caminho se houvesse lhe escutado mais, meu bom amigo. Todos nós nos perdemos em muitos momentos, mas agora que está em condições, recuperemos o tempo perdido. E o que fazer agora, Otton? Não sei nem o que vou encontrar ao sair do prédio desse hospital. Encontrará uma vida muito mais plena do que a de que se recorda, com muitas oportunidades de crescimento. Fui designado pelo Conselho de Alânia para guiá-lo nos primeiros momentos, até que reúna condições de organizar a rotina de forma autônoma. Uma nova reencarnação o aguarda. No entanto, há tempo para que faça uma preparação aos novos desafios. Entendo, falei sem muita convicção. Lucas, confie, tudo vai dar certo. E experiências maravilhosas virão. Ai, que emocionante, gente. Mas será que eu mereço vivenciá-las? Sempre preguei que apenas o nada nos aguardava após o túmulo. Lauren conversou muito comigo sobre esse sentimento, mas ele ainda é muito forte. Sinto-me deslocado. Isso irá passar aos poucos, à medida que perceber que todos nós somos filhos muito amados de Deus
e que há um oceano de misericórdia e perdão sobre nossos pequenos erros, quando colocados no contexto da imortalidade de nossas consciências. Novamente, vi aquele brilho mais intenso que se acendia em Otton sempre que falava dessas coisas transcendentais. Levantei-me da cadeira de rodas, que foi minha companheira fiel durante todos aqueles meses. Já estava habituado a caminhar, pois vinha realizando exercícios diariamente desde que despertara. Porém, ao sair do saguão da clínica e vislumbrar o panorama da cidade que nos abrigava, confesso que me senti totalmente paralisado. O que era aquilo? Estávamos num plano um pouco mais alto, de modo que tínhamos uma visão de boa parte da metrópole. Nunca poderia imaginar algo assim. Em minha visão, Alânia parecia ter saído da mente de algum prodigioso escritor de ficção. Em absolutamente nada me lembrava a capital de Varsóvia. Prédios altíssimos conviviam harmoniosamente com construções modernas e coloridas, linhas modernas, leves, outras clássicas, muitas áreas verdes com pessoas realizando todo tipo de atividades artísticas e de lazer. Para o meu espanto, muitos habitantes pareciam deslizar a alguns centímetros do solo. Aromas mais intensos, cores desconhecidas. O sol não feria e a brisa, leve, parecia ter poderes revigorantes. Caminhamos por alguns minutos em silêncio. Eram estímulos demais e eu apenas apreciava. Lauren já havia me falado muito sobre Alânia, mas constatar com os meus próprios sentidos era uma experiência muito diferente. De repente, meu inconsciente fez brotar um pensamento destrutivo, que sempre tentava me sabotar. E você achando que nada existia além dos olhos terrenos, além do que os olhos terrenos podem perceber? Que estupidez! Otton pareceu perceber a oscilação da minha vibração e me olhou de modo significativo. Imediatamente pus em prática uma técnica de concentração que Lauren havia me ensinado e repeli fortemente qualquer ideia negativa. Peraí. Eu merecia estar ali de algum modo, sim. Eu merecia estar naquele ambiente cercado de tantos cuidados e construindo minha redenção depois de ter caído na ingênua e orgulhosa ilusão materialista. Bastava de lamentações por ter me suicidado e de me martirizar por ter contribuído para a morte de outras pessoas. Bastava de choramingar por não ter tido outra postura durante a vida física. Aquela era a minha realidade naquele momento e nada poderia ser diferente. Eu estou fazendo umas anotações para comentar depois, gente. Essa parte aqui não tinha chegado ainda no texto quando eu li a primeira vez. Graças a esse bom Deus, eu estava aprendendo a reconhecer que tudo estava à minha disposição para retomar o rumo de minha trajetória. Os erros ficariam para trás e eu teria condições de reparar o mal que causei no meu ritmo nas condições que eu puder suportar. Nada mais importava a não ser viver da melhor forma possível diante da maravilhosa perspectiva da imortalidade que agora eu podia ver e sentir em todo o meu ser. Em meio a essas reflexões que me tomaram com muita intensidade, talvez por conta do deslumbramento com a cidade de Alânia, pude perceber que atraíra um poderoso fluxo de energia revigorante. E pela primeira vez desde que despertara, chorei intensamente de alegria. Otton, também emocionado, olhou-me e disse: liberte-se da culpa, Lucas. Você é capaz de buscar estrelas. Vivemos num universo de amor e misericórdia e temos o tempo e todas as oportunidades de redenção. Nenhuma ovelha será perdida, já dizia o Mestre Jesus. Vamos orar juntos por este momento. E assim fizemos. Balbuciei uma singela prece de agradecimento a Deus e a Jesus, esse mestre de amor que estava me amparando desde o início. Eu imaginava o encontro deles, porque eu tinha, até aqui no capítulo 17, quando eu li o livro pela primeira vez, eu cheguei no comecinho do capítulo 17, bem no comecinho. Aí eu fiz aqui, dá para vocês verem. Aqui ainda é a anotação do capítulo 16, mas aqui não tem anotação nenhuma. Quando não tem é porque a Patrícia não chegou.
Então eu só li esse comecinho aqui e parei. O resto do livro vai ser tão surpresa para mim quanto para vocês. Eu imaginava que o encontro do Lucas com o Otton ia ser emocionante, realmente foi para mim aqui, na hora que eu falo para vocês, eu vou lendo, parece que eu tô lá dentro da história, parece que eu tô vendo acontecer, né? Então eu já imaginava, porque eles têm um carinho, um respeito muito grande entre dois bons amigos. O Lucas só não ouvia as coisas que o Otton dizia, porque ele era extremamente materialista, mas isso não fazia ele desqualificar o amigo. Sempre teve um grande respeito, um grande carinho pelo Otton e vice-versa. E esse encontro deles foi nada mais do que um reencontro de pessoas que se amam. Para nós, a doutrina espírita, ela balsamiza, né, as nossas perdas. Elas não são assim, perda, como que eu posso dizer? Aquela perda que eu nunca mais vou conseguir reconquistar, que eu nunca mais vou ver. A doutrina espírita, ela balsamiza, ela fala, não, peraí, o amor de verdade vocês vão reencontrar. Quem ama de verdade não se perde, quem tem respeito recíproco, quem tem carinho de verdade, não se perde. Então, quando a gente vai num velório, quando a gente vai num enterro, é triste ver as pessoas lá derramando em choro, aquela coisa toda do apego, né? Do tipo, eu nunca mais vou te ver, né? Eu não queria que você fosse. Esse tipo de... A gente respeita o sentimento da pessoa, mas nós que somos espíritos, nós temos um bálsamo de saber que aquilo ali não existe. É uma carne, é um pedaço de carne que você está jogando fora. Mas o espírito nem ali tá. Muitas das vezes o espírito não tá nem no próprio enterro dele, ele já foi socorrido, ele já tá em outro plano. E a gente fica perdendo nosso tempo, as nossas melhores emoções com dor, com sofrimento desnecessário. Gente, isso é uma coisa tão séria, que vejam bem. O Ayrton Senna, o cara teve que ficar 20 anos dentro do nosso prazo material aqui, 20 anos no plano espiritual, como se ele tivesse 7 anos de idade. Guardaram ele em perispírito como criança. Ele teve que ficar 20 anos perdido da vida dele, pausado num corpinho perispiritual de uma criança de 7 anos. Você sabe o que é isso? E vocês sabem por quê? Porque virou uma comoção nacional e até internacional. Todo mundo chora pela morte do Ayrton Senna. O homem era bom? Era um espírito que gostava de fazer o bem, que tinha um certo nível bom espiritual? Sim, apesar de todos os defeitos que também um ser humano tem, que um espírito em evolução tem, ele também tinha os defeitos dele lá, ele não era santo, mas ele era um espírito bom. E por ele ser bom, muita gente gostava dele. Todo mundo tinha o Ayrton Senna até então, porque o Brasil ele é carente de herói, não é verdade? Antigamente eu falava que os meus heróis brasileiros, na verdade, eram aquelas pessoas que faziam a gente rir. Hoje, qualquer piadinha de internet faz você rir. Mas antigamente, que se dependia de uma TV, que muitas pessoas às vezes não tinham nem condições de comprar. E a pessoa lá na TV fazia de tudo para aquele que estava passando fome, para aquele que estava passando apuro, necessidade física, necessidade financeira, rir. Os meus heróis eram aqueles caras que conseguiam, apesar de todas as dificuldades do povo brasileiro, fazer esse povo rir. Então esses eram os meus heróis. Mas o Brasil ele é muito carente de herói, porque nós temos muita gente que é metida esperto. Nós temos muita gente que gosta de passar na frente da fila. Por isso que veio aquele ditadinho idiota, né? O jeitinho brasileiro. Vocês não veem esse ditado em outro país. É só aqui, porque aqui é o país dos espertos. É um país de pessoas de coração bom e ao mesmo tempo tudo metido a esperto. Então o Ayrton Senna, quando ele surge como, um cara que leva o nome do Brasil lá fora, de uma forma diferente. Ele não precisa mostrar a bunda, o peito, ele não precisa usar droga, ele não precisa cantar música de baixo calão, ele não precisa demonstrar uma alegria que não existe. Ele é um cara íntegro, um cara sério, um cara tímido. Quem conversava com ele era uma simplicidade danada. E ele fazia, com o dinheiro que ele ganhava, que não era pouco, ações sociais, por debaixo dos panos que ninguém sabia, só ficaram sabendo depois que ele morreu. Então, assim, era um cara que trabalhava na humildade.
na servidão a Deus. E segundo consta alguns relatos, que eu não sei se é verdade ou não, mas alguns relatos que eu vi, ele nem era tão fiel a Deus assim, ele era fiel ao coração dele em relação ao próximo mesmo, era uma coisa dele para com o próximo. Ele não fazia nem para Deus, porque a gente às vezes faz e ele fala, não estou fazendo para mim, estou fazendo para Deus. Ele não, ele era automático, né? Então o Ayrton Senna, ele virou aquele cara assim, símbolo do Brasil, de uma forma diferente da qual a gente estava acostumada. O símbolo do Brasil lá fora é droga, prostituição, carnaval, bebedeira, samba, barulho, funk. Infelizmente, a visão que o mundo tem em relação ao Brasil é muito desse lado escroto. E o Ayrton Senna veio e limpou tudo isso e falou, não, ali tem gente decente, ali tem coisa boa naquele país. Então ele se tornou um herói para nós, um cara, um símbolo nacional. Só que quando ele morreu, as pessoas não conseguiram entender que ele era um homem e que ele era um espírito e que, como homem e espírito, chega uma hora que a gente vai embora. O fato dele ter morrido da forma que ele morreu, num acidente, onde ele buscava a velocidade, porque aos olhos assim, físico, aos olhos humanos, é um esporte, se ganha dinheiro com aquilo e pronto. Aos olhos do lado espiritual, eu acredito que seja um esporte violento e autossuicida, porque todo mundo sabe que naquela velocidade, que naquela correria toda pode acontecer um acidente que vai levar à morte. Então, se você sabe que vai levar à morte, você deveria evitar. É que nem boxe. Você sabe que você vai acertar o outro ali, mas é um esporte, mas você está acertando o outro, você está machucando a outra pessoa. Aos olhos físicos, material, é um esporte, aos olhos espirituais é uma violência. Você bater no teu irmão é uma violência, então tá errado. Um dia nós vamos cair na real que esses esportes violentos não são esportes, são violência, são atos suicidas, são autossuicida. Eu vou lá para ser espancada por uma pessoa, eu tô querendo me maltratar, então eu sou um suicida inconsciente. O fato de você pegar o final de semana, sentar numa roda e ficar bebendo até alterar o teu humor, é um ato suicida. Inconsciente, mas é. Você ficar fumando, você está prejudicando o teu corpo, você comer mais daquilo que você pode. Não pode comer gordura, você come gordura, você é um suicida. Então tem algumas atitudes que nós tomamos que as pessoas, por ignorância, acham que está certo. E na verdade está errado. Então o esporte do Ayrton Senna, aos olhos espírita, está errado. É um esporte violento, é um esporte que poderia levar à morte e levou. Então, o que você tinha que fazer naquela hora? Orar pelo espírito do Ayrton Senna. Que ele seja bem recebido no plano espiritual, porque afinal de contas ele buscou a morte, ele estava arriscando a vida dele em prol de um esporte violento. Por mais que ele seja bom, vai saber como que ele foi acolhido do outro lado. E o que prejudicou ele ser acolhido do outro lado não foi nem tanto o esporte, que deveria ser, que já era um caminho errado, vamos dizer assim. O que mais prejudicou o Ayrton Senna quando ele chegou do outro lado? As pessoas ficarem aqui chamando ele de volta. Porque ele era tão bom. Porque ele era muito novo. Nossa, ele não acredito que ele morreu. E chora, e fica lamentando. E aquela comoção toda começou a atrapalhar a equipe socorrista em prol do Ayrton Senna. E como ele era bom, não dava para mandar ele para outro lugar ruim. Ele tinha que ficar num lugar bom. Mas para ele ficar e não ficar atarentado devido às vibrações negativas, porque quando você chora por saudade, por apego, porque você quer a pessoa aqui, porque você não se conforma, você realmente impede o tratamento desse ser lá do outro lado. Para ele não ficar todo atarentado, porque por mais que eles quisessem proteger o Ayrton Senna com o tratamento de uma energia que amenizasse todo aquele impacto, eles não estavam conseguindo, porque conforme ele começava a melhorar, vinha as energias negativas e derrubava ele, como acontece com o próprio pensamento que o Lucas diz aqui. No momento que ele começou a oscilar o pensamento dele, ele quase caiu. Aí ele lembrou das orientações, peraí, vou pensar em coisa boa, vou pensar que essa é a oportunidade, que eu vou crescer, que eu vou aprender, que eu vou ressarcir minha dívida. Só que o Ayrton Senna não estava tendo isso. Ele não conseguia equilibrar. Aí fizeram o quê com o perispírito do Ayrton Senna? Deixaram lá 20 anos como criança. Ayrton Senna ficou preso num perispírito de uma criança de 7 anos de idade, que é a melhor lembrança que ele teve, para poder amenizar, equilibrar ele, para ele entrar em tratamento e ele recuperar
todo o sentido dele. É justo isso com o espírito? Não é justo. Você gosta da pessoa que desencarnou? Quer o bem dela. A gente tem que deixar de ser egoísta, porque isso é egoísmo. Quando a gente se apega à pessoa, que a gente quer a pessoa pra gente, isso é egoísmo. Tem uma frase que eu não decorei ela da forma que escreveram, mas é mais ou menos assim. Deixe as borboletas voarem. Não queira prender elas no seu jardim. Se elas gostarem do seu jardim, da maneira que ela é recebida no seu jardim, elas vão voltar. Então, o amor que a gente tem pelas pessoas tem que ser assim. Eu amo, eu quero, eu cuido enquanto está aqui. Mas saiu de perto de mim, eu olho de longe, eu oro, eu confio em Deus que vai fazer o melhor por ela. E se ela quiser, se ela realmente se sentir desejo, vontade, tanto quanto eu, a gente vai se reencontrar, como aconteceu aqui, o reencontro do Otton com o Lucas. Algo natural, não foi forçado, não foi o Lucas que ficou, e onde que está o Otton, e eu quero descobrir onde ele está, eu quero ele, não sei o que, traz ele para mim, não, é algo natural. Esses reencontros, vocês vão falar assim, poxa, mas tem bilhões, trilhões, quadrilhões, sei lá quantos oins de espírito espalhado pelos mundos afora, e ainda existe a possibilidade do reencontro? Lógico que existe, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu falei para vocês ainda ontem, meu marido, ele não tinha tanto conhecimento espiritual, eu também não tenho muito conhecimento espiritual, mas no entanto a gente é tão abençoado que quando é possível, ele vem. E a gente estava bem brigado quando ele desencarnou. Eu estava dando uma lição nele. Ele tinha errado comigo e eu tinha dado uma lição nele. Falei, eu vou deixar ele fora de casa para ele aprender a valorizar a família. Não sabia que ele não ia voltar para casa, né? Algumas pessoas falam, Patrícia, foi melhor assim, você foi se acostumando a ficar sem ele. Já pensou se ele estivesse dentro de casa quando tivesse ocorrido o crime, né, de matarem teu marido e tal? Ainda bem que ele não estava aqui. Outras pessoas, assim como eu me julgo muito. Eu falo, se ele estivesse aqui dentro de casa, talvez não teria acontecido. Só que a gente sabia, desde os 20 anos, a gente foi alertado que o caminho dele seria um e o meu é outro. Às vezes o espírito tem algo determinado para acontecer na vida dele, ele sabe que aquilo vai acontecer, mas ele consegue mudar os rumos para aquele acontecimento. Então eu fiz de tudo junto com ele para que aquele acontecimento não chegasse. Mas aconteceu, ele foi embora. O amor que eu sinto por ele e ele por mim não mudou em nada, nada. Tanto é que a gente consegue se reencontrar por sonhos, a gente se reencontra através dessas visitas que ele vem, que ele se aproxima, que eu sinto ele próximo de mim. Quando meu coração acelera demais, eu falo, eita, tá aqui, né? Às vezes, quando eu tenho que mandar um papo reto lá pro meu filho, né? Eu falo pra ele, você que é o pai, então se vira, vai lá e faz alguma coisa, pelo amor de Deus, ele tá fazendo merda, então vai lá e ajuda teu filho. E ele tá ajudando. Eu tenho certeza que através da ajuda que ele recebeu no plano espiritual, ele auxilia o filho, ele vem me ver. É amor. Meu filho não quer falar comigo. Desde o dia 23 de dezembro, que ele me bloqueou, ele não quer saber de mim. Mas eu deixo o meu jardim preparado para quando ele quiser. No dia que ele quiser, o jardim está aqui. A borboleta volta e pousa no jardim. Se ele não quiser, o jardim vai estar... Eu continuo cuidando do jardim da mesma forma. Eu sei que mais dia, menos dia, seja nessa ou na outra, no outro plano ou numa outra encarnação, a gente vai se cruzar e ele vai falar, mãe, que nem o Lucas falou aqui pro Otton, mãe, desculpa não ter te ouvido por tudo que você falou, né? Desculpa não ter te seguido como você gostaria. Mãe, me perdoa. Eu tô esperando esse dia e eu sei que esse dia vai acontecer. Agora há pouco mesmo, antes de começar o vídeo com vocês, me deu um negócio no coração, assim, um aperto, porque tem um menino que eu tô criando muito carinho por ele, não sei explicar ainda o porquê, mas depois eu vou contar essa fofoca pra vocês. Tem um menino que me chamou muita atenção, ele tem 14 anos, e eu tô assim, vidrada nesse menino. Eu me apeguei nele com 3 encontros que nós tivemos. Ele se parece até com meu filho, com 14 anos. Pode ser que isso também tenha influenciado muito nesse sentimento. Mas, além disso, tem alguma coisa que me impulsiona pro lado desse menino. E aí, eu, conversando com uma amiga, me emocionei, comecei a chorar aqui. Já lembrei dos dias que meu filho catou um monte de sacola de plástico
jogou as coisas dele dentro, enfiou aqui no corredor de casa e foi embora. E ele só falou para mim, vai ser melhor assim. Para quem, eu não sei, pode ser que ele estava na intenção de que fosse melhor para ele, mas até agora, no momento, eu não vi que está sendo tão bom para ele como eu gostaria que fosse. E aí eu me emocionei, tudo, ficou, né, narizão vermelho antes de entrar aqui. Aí eu pensei bem e falei, não, eu vou fazer a leitura mesmo com essa sensação, porque eu sei que aqui vai vir uma resposta, e geralmente vem. Qual é a resposta que eu tenho aqui através dessa leitura? Dessas contradições de sentimento. Aquele sentimento novo que está chegando, do garotinho de 14 anos, que eu quero abraçar a causa dele, do meu filho que foi embora e largou tudo que ele tinha, porque esse menino de 14 anos não tem nada. Da parte material, financeira, esse menino não tem nada. O meu filho tinha um quarto, uma casa, uma mãe, cachorro, brinquedo, passeio, comida, estudo. Ele largou tudo para ir viver com o mínimo, passando uns apertos, uns perrengues. Meu filho chegou a dormir quase um ano num colchão de ar, porque não quis levar o quarto dele, só quis levar as roupas. Passou umas pindaíba lascada, com dinheiro, com questão de comida, sendo que ele tinha tudo, largou tudo e foi embora. O outro, que tem 14 anos, gostaria de ter tudo que meu filho teve e não tem. Então isso entrou aqui na minha cabeça antes de falar com vocês e eu comecei a ter aquela sensação de aperto no coração. Falei, eu vou ler e vou buscar a resposta, eu tenho certeza que a resposta vai vir. E vem. Tudo aquilo que nós escolhemos, como Lucas escolheu, tem consequência. Às vezes a gente faz boas escolhas, às vezes a gente faz más escolhas. Mas Deus é tão benevolente, Ele é tão misericordioso, que Ele dá a oportunidade de a gente ressarcir os débitos que a gente causa ao longo do caminho. Inclusive com as pessoas que a gente causa os débitos. A gente não causa uma dor em alguém e depois fala, dane-se. Nunca mais eu vou ver essa pessoa. Engana-se quem pensa assim. O que eu causar de dano aqui para uma pessoa, eu não vou ver mais mesmo, então dane-se. O mundo dá voltas e você vai estar com aquela pessoa de novo. E você vai ter que pagar o que você fez para aquela pessoa. Você vai ter que ressarcir aquela dívida. Enquanto não houver o ressarcimento daquela dívida, você ainda está ali ligado àquela pessoa. Agora coloca isso na cabeça. Quantas pessoas a gente já entrou em débito? Só nessa encarnação. Tenta lembrar desde a sua infância. Quantos brinquedos você tomou, quebrou de algum colega? Quantos alunos numa escola você prejudicou porque você dedurou, porque você colou na prova desse colega, ou porque você brigou com ele? Vem lembrando lá da tua infância até hoje, quantas pessoas nos mínimos detalhes já cruzaram no seu caminho e você já fez coisa errada para essas pessoas. Quantos débitos já foram colocados. E essas pessoas, elas retomam na tua vida. Mas dia menos dia elas cruzam na tua frente e você vai ter que ressarcir aquela dívida. Você vai ter que fazer o que você não fez lá no passado. A gente vai encontrar pessoas por amor, como eu falei das borboletas, né? Meu jardim tá aqui, eu amo meu filho. O dia que ele quiser, ele pode vir pousar nas flores que eu tenho no meu jardim de novo. Eu vou acolher com todo amor e carinho. Algumas pessoas no meu lugar, mas você é besta. O moleque foi embora quando você estava doente, ele não tá nem aí pra você, ele virou as costas, ele não quer nem saber de você. Ele é meu filho. Deus colocou ele como meu filho, eu estou fazendo o papel de mãe, não é à toa. Vai saber numa outra vida se eu não causei um dano para esse ser. Então, até os 14 anos, ele foi meu braço direito, minha perna esquerda, minha perna direita, meu braço esquerdo. Ele foi tudo para mim até os 14 anos. Depois ele foi se afastando. Vai saber se eu não abandonei ele também uma outra vida, ele não me perdoou, ele está dando na mesma moeda. Quem sou eu para julgar ele? Lógico que de imediato eu não pensava assim. De imediato eu falava, filho ingrato. Fiz tudo por ele, ele me larga. Justo no momento que eu tô triste, que eu tô sozinha, que eu acabei de perder meu pai. Mas depois não, você vai colocando isso na cabeça, né? E vai dando um consolo, a doutrina consola a gente. Ela vai falando, não, peraí. A pessoa que está errando com você, pode ser que ela esteja errando agora. Mas pode ser que ela esteja errando porque ela não conseguiu te perdoar, porque você já errou primeiro. Então, dentro desse contexto do capítulo 17 aqui, esses novos desafios,
O Lucas ele vai ter que colocar essas coisas na cabeça dele. O prejuízo que ele causou, ele não pode ficar pensando, se vitimizando, ele não pode ficar se julgando, se condenando. Ele tem que achar meios para poder ressarcir agora os problemas que ele causou. E para isso ele tem que elevar o padrão vibratório, ele tem que pensar em coisas boas, ele tem que pensar que Deus foi tão benevolente que as pessoas que ele ama estão do lado dele de novo. Assim como os problemas também vão surgir, ele vai ter que saber sair. Então, nas reencarnações, nós temos desafios que muitas vezes a gente não compreende de primeira. A gente fala, poxa, mas eu sofro tanto, por quê? Tem um porquê. Ah, mas tal pessoa eu amo tanto, mas não me ama. Tem um porquê. Ah, mas tal pessoa eu amo e eu tenho medo de nunca mais ver. Calma que ela vai aparecer. Nós temos esse consolo. A doutrina traz esse consolo para nós. Nossa vida é eterna, o espírito é eterno. Pessoas que amamos, nós vamos retomar vidas com essas pessoas, nós vamos reviver momentos com essas pessoas. Pessoas que nós não amamos, que nós causamos prejuízo ou que causaram prejuízo para nós, vão vir de novo, com papéis diferentes. Ora a gente vai ser mãe, ora a gente vai ser pai, ora a gente vai ser filho, ora a gente vai ser amigo, ora a gente vai ser o padre que escuta as confissões daquela pessoa, ora a gente vai ser um dirigente de uma casa espírita trabalhando com um médium difícil dentro da casa. Nós vamos ter momentos e fases e personagens que nós vamos ter que ressarcir dívidas ou aproveitar o momento com aquelas pessoas que a gente mais ama. Mas ninguém sai do nosso caminho sem antes estar tudo ok. E quando tá tudo ok, que é o caso do amor verdadeiro, os reencontros são consequência. É fato que você vai ver. Então, para que ir lá no enterro e ficar lá todo comovido? Vamos respeitar? Vamos, Patrícia. Mas eu já não sinto mais isso. No enterro da minha mãe, eu estava morrendo de medo de ter que enterrar ela e meu pai. Eu dei a notícia para o meu pai que minha mãe morreu meia hora antes de enterrar minha mãe. Meu pai sabia que minha mãe estava no hospital. Mas eu fiquei morrendo de medo de dar a notícia e ele falar assim, pronto, perdi minha velha, eu vou morrer também. Porque ele também estava doente. Tanto é que eu deixei todo mundo preparado. Falei, olha, eu vou enterrar a minha mãe e vocês já fiquem de olho no meu pai, que daqui eu acho que vai ter que sair para o hospital. Na hora de enterrar, aquela parte que joga terra em cima do caixão, eu acho que é a parte da tomada que a gente liga assim, agora é hora de chorar. Porque estava todo mundo sem chorar durante o velório todo. Chegou na hora de jogar a terra, eu falei, agora sim, agora começa aquela choradeira, ela não vai voltar, não sei o quê. Eu peguei meu pai, eu comecei a brincar com meu pai dentro do cemitério. Vocês têm ideia o que é isso? É coisa de louco, né? Eu comecei a brincar. Tinha uma japonesinha lá, que era vizinha deles, eu falei assim, eita pai, a véia nem esticou direito o tornozelo, você já tá ali de olho na véinha, né? Ó, o que essa véinha japonesa tá fazendo aqui? Sei não, viu? Então eu ficava com essas brincadeiras idiota para atrair o pensamento do meu pai naquele tipo de conversa idiota e ele não vê a terra ser jogada no caixão, porque aquele momento de jogar a terra no caixão é o momento que ele liga a tomada do choro. Aí chora. Aí o pessoal gosta de chorar, aquela beleza. Eu vou respeitar, mas eu não aceito isso, porque minha mãe nem ali estava mais. Ali só tinha um corpo que já não servia para mais nada, que para ela foi um alívio ficar sem. Minha mãe sofria de câncer. Então, para ela, aquele corpo já não estava dando. E minha mãe sempre falava assim, eu vou vencer essa porcaria, eu não quero saber desse troço no meu corpo, isso aqui não existe, isso daqui é coisa que colocar, mas vai sair. Então, minha mãe era muito determinada. Ela sofria muito porque ela não estava conseguindo vencer aquela doença. Então, sair daquele corpo, para ela, foi um alívio. Ao contrário do que todo mundo ficava chorando, porque coitada dela quando ela estava no corpo. Quando a gente tem essa compreensão, as coisas passam com mais naturalidade. O meu irmão mesmo fala, eu sonho com a mãe direto, eu sonho com o pai. Por quê? Porque eles não saem de perto da gente. É a borboleta que volta no jardim. Não tema isso, isso é fato. As pessoas que você ama não vão sair de perto de você. Então, aqui fica essa lição, né? Que as pessoas que nós amamos sempre com a gente, pessoas que nós causamos danos ou que causaram para nós, vão passar novamente na nossa vida com outros papéis através da bendita reencarnação. Nós temos que tomar cuidado com a oscilação de pensamento, porque geralmente a gente tende a ser aquelas vítimas de tudo e de todos. Nós não somos vítimas, também não somos um bicho.
Não somos o fim do mundo, nós somos pessoas imperfeitas e diante da evolução espiritual, diante de todas as nossas encarnações que tivemos e que ainda vamos ter, os nossos erros são tão pequenininhos, Deus olha para nós e ele só deve fazer assim. Se ele tivesse uma cabeça e uma mão, né, porque a gente configura Deus como se fosse um ser humano, ele não é um ser humano, mas se ele fosse, no mínimo ele olhava para a gente assim e falava assim, meu filho, de novo, lá vou eu ter que limpar sua sujeira outra vez, lá vou eu ter que pensar de novo como que eu vou fazer para você andar direito. É mais ou menos assim que funciona, porque Deus olha para a gente como se fosse um bando de gente imatura. Sabe aquelas crianças que você vê num parquinho correndo, você fala, não corre que você vai machucar, não corre que você vai machucar, e a criança continua correndo, e ela vai, você vira as costas, ela, agora que não tá vendo, agora que eu vou fazer mesmo. Deus vê a gente dessa forma, como crianças no jardim de infância. Aí a gente se machuca, eu me machuquei. Eu avisei que você ia se machucar, né? Agora vamos lá, limpar a ferida, passar pomada, vamos cuidar disso aí. E aí você faz todo aquele show, aquele vitimismo todo de dor, de sofrimento, foi você que causou. Aí Deus limpa tudo aquilo, cuida. Quando você tá começando a sarar, o que você faz? Você vai lá e corre de novo. Você vai lá e cai outra vez. Você espera a pessoa virar as costas e você tá lá fazendo o que ela falou para não fazer. Somos nós. Então, perante a eternidade, Deus olha pra gente como um jardim de infância. Imaturo, inconsequente, mas ele não acusa a gente de forma assim, não, você fez de maldade, você é ruim, você não presta. Não, ele não julga a gente assim, a gente se julga. Quando a gente quer se fazer de vítima, a gente começa primeiro pelo vitimismo que o outro nos causou, depois o vitimismo do tipo, quando você vê que não tem pra onde correr, aí você fala, não, realmente fui eu que causei. Eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo. Então a gente tende a jogar a culpa no outro, quando não dá certo, a gente culpa a gente mesmo. E essa vibração baixa faz a gente não enxergar as oportunidades de ressarcir, de melhorar, de desenvolver, de aperfeiçoar o nosso espírito. Então, os desafios que o Lucas vai enfrentar daqui para frente é isso. Aquilo que nós enfrentamos o tempo todo. O Lucas da história nada mais é do que nós, né, gente? Nós temos esses conflitos, nós temos essas oscilações de pensamento. Nós temos algumas crenças que nós temos que jogar fora. Nós temos ainda um pé muito focado naquele buraco chamado matéria. Esse buraco chamado matéria, ele não é para nos levar, ele é para a gente saber usar, saber pular ele, passar por ele, aproveitar ele para a gente se esconder de vez em quando. Vocês sabem que muitas encarnações, para a gente fugir dos nossos algozes, dos nossos inimigos, Deus manda a gente reencarnar, para a gente ficar longe deles. A gente se esconde. Só que, dependendo da energia que a gente exala, dependendo dos pensamentos que nós temos, eles acham a gente. Adiantou alguma coisa? Deus queria esconder a gente desse buraco? Então vamos usar essa matéria, esse buraco aí, não para cavar a própria cova nossa, não, mas para a gente poder saber pular ele, saber utilizar ele de uma forma consciente, saber utilizar os momentos com ele. Quando não precisar mais, a gente deixa de lado e vamos continuar a nossa vida. A nossa vida não é aqui, nós estamos aqui.